Boa noite. É com muita satisfação que o Ministério Público do Trabalho comparece a essa terceira conferência global. Satisfação por estar presenciando um momento histórico na história das conferências globais, como foi bem falado, pois pela primeira vez o sistema judicial passa a ser reconhecido ou passa a comparecer neste esquema de conferência como um importante ator na luta da erradicação do trabalho infantil. Sabemos que o trabalho infantil é um fenômeno que perpassa por muitas causas. E se há muitas causas, muitos também têm que ser os atores para enfrentá-las e assim então chegarmos a um bom termo com o fim da erradicação do trabalho infantil. Daí a importância do sistema de justiça se unir a todos os demais atores, governos, trabalhadores, empregadores, numa causa que é comum, a causa da erradicação do trabalho infantil. Fui convidado aqui para falar de uma boa prática, de uma ação no tema do papel do sistema de justiça na erradicação do trabalho infantil. É então sobre essa boa prática que eu vou dedicar os próximos corridos minutos para desvendar um pouco o que nós, do Ministério Público do Trabalho, temos feito nesse tema. E a boa prática que vou falar a vocês trata-se de um projeto estratégico de atuação de uma coordenadoria específica do Ministério Público do Trabalho que cuida deste tema. O projeto chama-se Políticas Públicas e está nas mãos de dois valorosos colegas que emprestaram o seu talento e a sua competência para serem gerentes desse projeto, e aqui faço o reconhecimento de público ao colega Alexandre Raganin e à colega Sueli, que também vivenciou o nascimento desse projeto, que tem demonstrado os bons frutos e já foi premiado no Estado brasileiro. É desta boa ação que vou me dedicar a seguir. Mas para que possamos entender esta boa prática, esta boa ação, é necessário que entendamos um pouco o contexto em que ela se põe. E aí, bem rapidamente, porque somos especialistas e sabemos. Primeiro ponto, um determinante de que uma das principais causas que impelem crianças e adolescentes ao trabalho precoce é a pobreza, é a situação de vulnerabilidade social das famílias, aliada ainda a uma crença, principalmente em países com menos grau de desenvolvimento, de que o trabalho infantil reduz custos da produção. E isso também aliado a uma situação de mito social, no sentido de que o trabalho infantil é bom, principalmente para crianças que estão em situação de vulnerabilidade ou, sendo mais claro, para crianças pobres. Esse conjunto de causas no Estado brasileiro traz uma situação drástica. A maior concentração das formas de trabalho infantil no Brasil está no trabalho infantil doméstico, está no trabalho informal e está no trabalho na agricultura familiar. São formas específicas de trabalho que também demandam uma forma específica de enfrentamento e denotam o papel importante do Estado em promover políticas públicas que venham não só resgatar essas crianças, mas também fazer o atendimento dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Situação essa aliada, obviamente, à responsabilidade da sociedade e da família. Mas, quando se fala nessas específicas formas de trabalho informal, fala-se num grau muito mais alto de responsabilidade do Estado em promover essas políticas públicas. É então dentro desse contexto que o projeto Políticas Públicas ganha o seu escopo. Ele tem como escopo, portanto, garantir a promoção dessas políticas públicas pelo Estado, pelo poder público. Políticas públicas que venham a dar conta da árdua missão de erradicar o trabalho infantil e também proteger o trabalho do adolescente. Ao lado, portanto, desse escopo, nós temos os objetivos básicos desse projeto, que são a criação,
a implementação e o cumprimento dessas políticas. Significa dizer, dessas ações, desses equipamentos públicos, desses aparatos que vão não só retirar a criança, mas que vão buscar onde essa criança está, entender a situação da família, apoiar a família no aspecto da proteção social, e não só da proteção social, mas também da saúde, mas também do trabalho, da geração de emprego e da geração de renda. Esse, portanto, são os objetivos do projeto. É garantir que, na ponta, essas políticas de atendimento aconteçam e atinjam crianças e famílias em situação de trabalho proibido. Qual é a metodologia do nosso projeto? Primeiro ponto, é necessário planejar a atuação. E aí, então, o primeiro item é a colheita de informações estatísticas, e ainda há pouco falamos aqui nessa sala sobre a produção de estatísticas, é então colher essas estatísticas para identificar num dado território quais são os piores municípios em termos de índices de trabalho infantil. Quais são as piores cidades em termos de índices de trabalho infantil. E aí, então, de posse do levantamento dessas informações estatísticas, elabora-se, então, um diagnóstico que vai apontar, no caso específico desse projeto, os 20 piores municípios ou cidades por estado da Federação Brasileira em termos de trabalho infantil. E aí, então, uma vez diagnosticado esses piores municípios em termos de índice, sai-se em busca de parcerias institucionais, seja com o Ministério do Desenvolvimento Social, seja com o Ministério da Saúde, seja com o Ministério do Trabalho, para que juntos, então, possamos fazer chegar essas políticas públicas na ponta, nas crianças, nas casas das famílias, onde vemos crianças e adolescentes em situação de trabalho. Em síntese, essa, portanto, é a nossa metodologia. Passemos, então, para a execução. Sabemos quais são os piores municípios, firmamos a nossa rede de parcerias, contactamos os nossos parceiros e, então, é hora de ir a campo executar o projeto. Como se inicia a execução? Mediante uma atividade de inspeção em cada um desses municípios. Mas não é qualquer tipo de inspeção. É uma inspeção que vai focar na existência, na eficácia, na eficiência desse aparato de políticas públicas. Identificar como estão os serviços, como estão os programas na área de assistência, de proteção social, na área de saúde, na área de trabalho, que vão enfrentar ou que vão dar oportunidades para essas crianças e esses adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. Uma vez, portanto, realizada essa inspeção, realizado esse mapeamento in loco, abre-se uma outra etapa. O procurador que desenvolve, então, esse projeto vai, com base nos dados coletados pela inspeção, formar um convencimento no sentido ou de cumprimento das políticas públicas que no Estado brasileiro são deveres constitucionais, ou do não cumprimento desse dever constitucional de implementar políticas públicas. Se o procurador, de acordo com os resultados dessas inspeções, chegar ao entendimento de que há um mínimo de proteção social, de saúde, de trabalho, de promoção de emprego e renda naquele município, ele então arquiva o procedimento investigativo contra aquele município, contra aquela cidade. Se, ao contrário, o procurador, pelos elementos coligidos, entender que o município, que a cidade se encontra omisso na prestação dessas políticas públicas, ou que elas são deficientes, ele então instaura um instrumento que no Brasil chamamos inquérito civil público, um instrumento de investigação e de tomada de responsabilidades, seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas. E então, uma vez instaurado esse inquérito, esse procedimento investigativo, abre-se a possibilidade para que o município, omisso no seu dever constitucional de promover essas políticas públicas,
possa voluntariamente reconhecer a sua culpa, reconhecer que errou, reconhecer que está omisso e voluntariamente, então, corrigir a sua conduta, implementando as políticas públicas que faltam naquela situação e que foram identificadas na inspeção. Esse instrumento pelo qual o município reconhece a sua falta, pelo qual o município se compromete a cumprir o que está faltando, se chama termo de ajuste de conduta no aparato jurídico brasileiro. É através desse instrumento que o município, então, se compromete em não mais errar, em cumprir a política pública, sob pena de pagamento de pesadas multas e indenizações. Mas, via de regra, o município não reconhece a sua culpa, não reconhece a sua omissão. E então o procurador do trabalho deve procurar a justiça do trabalho no Estado brasileiro para fazer cumprir essas políticas públicas. E então abre-se a última etapa do projeto, o ajuizamento de ações coletivas, as famosas class actions do direito americano. É então por meio desse instrumento das ações civis públicas que o Ministério Público do Trabalho vai ao Poder Judiciário em busca de 2 pedidos básicos. O primeiro pedido, um pedido de inibição da falta. Um pedido de que o Estado juiz determine ao Estado administração o implemento do mínimo minimorum, do mínimo existencial em termos de políticas públicas de enfrentamento do trabalho infantil. Esse é um primeiro pedido, um pedido de inibição do ilícito e um pedido de fazer, um pedido de cumprir um dever mediante a instauração de uma proteção social, de um programa de atendimento à saúde, de um programa de geração de emprego e renda, eventualmente inexistentes ou deficientes nos municípios. Então, esse é o primeiro pedido, tutela inibitória. Mas não paramos aí. Pedimos também ao Estado juiz que determine uma indenização por uma situação de lesão, de prejuízo, não só à criança e ao adolescente, mas também à sociedade, ao patrimônio ético da sociedade, que se viu lesado, humilhado, ultrajado por uma grave violação de direito fundamental da criança e do adolescente, como é o direito fundamental ao não trabalho. E aí, então, chegamos a essa última etapa do projeto. O projeto também contempla, como todo projeto deve contemplar, uma etapa de monitoramento, uma etapa de avaliação. Muitas vezes planejamos algo, mas esse algo não dá certo. É o momento, então, de nós observarmos os resultados, corrigirmos os nossos erros na execução do projeto. Não vou falar sobre isso pelo tempo, porque entendo que há coisas mais importantes para discutir aqui com vocês. Queria apenas destacar que há uma metodologia de avaliação e monitoramento dos resultados. E aí, então, eu passo a alguns casos que nós conseguimos identificar na nossa execução do projeto no ano de 2012. O primeiro que destaco é o município de Chupinguaia. Chupinguaia é um nome indígena e é um município que fica no interior do estado de Rondônia. Lá, a inspeção detectou a presença de grandes empresas, por outro lado, a inexistência de programas de profissionalização de adolescentes. E no Brasil, temos uma lei que obriga as empresas a profissionalizarem adolescentes por meio da aprendizagem. Detectamos esta falta de profissionalização e, mediante um termo de compromisso de conduta, conseguimos que as empresas, reconhecendo a sua falta, contratassem aprendizes para servirem como empregados e para servirem como aprendizes daquela função, simultaneamente, com direitos trabalhistas e proteção previdenciária. Um outro caso, o município de Feira de Santana. Esse nosso projeto esteve no município e detectamos que não haviam leis que pudessem proteger melhor as crianças da municipalidade. A execução do projeto naquele município
sensibilizou o parlamento local, porque no Brasil temos 3 níveis de federação, com a possibilidade de elaborar leis dentro dos seus esquemas de competência. Sensibilizamos, então, o parlamento da municipalidade e houve uma edição de lei que conferia certificação para as empresas que não tivessem em seus quadros crianças e adolescentes e leis que possibilitassem o desenvolvimento da profissionalização no próprio poder público. O caso de Ibiúna. Nós não tínhamos em Ibiúna, outro município, nenhuma unidade de proteção social. Como então fazer o atendimento de crianças e adolescentes resgatadas dessa situação de trabalho? Esse projeto, então, possibilitou a instalação de uma unidade de proteção social, que nós chamamos aqui no Brasil de Centro de Referência em Assistência Social. Bem, esses são alguns casos que provém do nosso projeto. Em termos de números, aí estão as unidades do Ministério Público do Trabalho que estão executando o projeto em todo o Brasil. E mais especificamente, quantos municípios foram investigados no ano de 2012? Investigamos 53 cidades, municípios do Brasil. Firmamos 30 termos de compromissos de conduta. E beneficiamos, na faixa etária de 10 a 13 anos, cerca de 9 mil crianças. De 14 a 15 anos, cerca de 10 mil. E de 16 a 17 anos, cerca de 21 mil crianças, totalizando nessa faixa de 10 a 17 anos, 42 mil crianças, que se beneficiaram com políticas públicas de assistência, de trabalho, de saúde, então inexistentes naquele município ou deficientes naquele município. O que é que nós podemos aprender de todo esse projeto? Primeiro, é essencial a instituição de parcerias. Nenhum ator sozinho consegue dar conta do problema do trabalho infantil. A presença do Poder Judiciário é importante, é essencial, mas não deve ser única e exclusiva. Ao lado do Poder Judiciário deve estar o Poder Executivo, deve estar a família, deve estar o Parlamento Legislativo, deve estar a sociedade de uma maneira geral. Portanto, é interessante instituir parcerias com o aparato policial, com os ministérios de proteção social, de trabalho, de saúde. Sem isso, o projeto falha e não chega ao objetivo de erradicar o trabalho infantil. Quais são os principais desafios que nós encontramos na execução desse projeto? Muitos dos nossos colegas procuradores do trabalho ainda não se conscientizaram de uma gestão de resultados, de uma atuação focada em planejamento estratégico, em metas, em produtos previamente fixados. E, por conta disso, nem todos se identificaram com a execução desse projeto, que não é obrigatório executar na nossa estrutura de Ministério Público. Um outro ponto deficiente que nós encontramos é que o Judiciário é um ponto importante, principalmente quando falham as tratativas do termo de compromisso de conduta. Mas, algumas vezes, o Judiciário ainda se mostra resistente à tese de que é possível, sim, o Estado juiz determinar ao Estado administração o cumprimento, a implementação, o aperfeiçoamento de políticas públicas. É certo que a Justiça do Trabalho em nosso país vem dando exemplo de vanguarda, vem dando exemplo de ousadia e já vem reconhecendo, através da sua mais alta corte, a competência e a possibilidade de o Poder Judiciário infligir o cumprimento de políticas públicas. Vejo que uma nova luz, no fim do túnel, se acende no nosso país pela atuação co-irmã do Poder Judiciário. Esses, portanto, em linhas gerais, são as notas do nosso projeto. Um projeto que tem possibilidade também de ser replicado a depender da estrutura jurídico-normativa de cada Estado da comunidade internacional, principalmente no que tange à estrutura responsável por fazer cumprir as leis, seja perante o particular, seja perante o próprio poder público. Aqui nós temos algumas fotos das nossas inspeções.
visitando aparatos de proteção social, equipamentos de proteção social, que muitas vezes não conseguem desenvolver suas atividades porque não tem material didático, porque não tem material de expediente, porque não tem material pedagógico para assistir essas crianças. E então nós vamos suprindo essas necessidades através de termos de compromisso ou de ações civis públicas. Essa, portanto, é uma das ações que a nossa coordenadoria desenvolve. Há muitas outras ações, há outros projetos. Gostaria de passar um vídeo, mas não vou fazê-lo em homenagem ao tempo e em respeito à mesa, mas já digo a vocês que nós temos um DVD em espanhol e em inglês, aqui na mesa, que conta um pouquinho desse projeto e de outros 2 projetos estratégicos que nós, do Ministério Público do Trabalho, também desenvolve. Eu penso, então, para concluir, que o grande papel dessa conferência é focar na simplicidade. Nós já temos muitos planos, nós já temos muitas leis, nós já temos muitas convenções. Nesse momento é chegada a hora de sermos mais simples, porque o problema já é complexo. Precisamos ser mais simples, porém sem perder a eficácia. Precisamos ser mais ousados, porém sem ser heróis. É preciso, portanto, que o Poder Judiciário reconheça o seu papel de importância nessa tarefa de erradicação do trabalho infantil e possa, juntamente com outras instituições, criar uma nova manhã, um novo paradigma de respeito a esses direitos fundamentais. Há um poeta do meu país que diz que um galo não faz sozinho uma manhã. É necessário que um galo cante e que um outro galo apanhe esse canto e o passe a outro galo e assim faça nascer o dia, faça nascer a manhã. É isso, então, que o Poder Judiciário tem de contribuir. Ele tem de dar o seu canto para que uma nova manhã de respeito aos direitos fundamentais da criança e do adolescente possa nascer não só no Brasil, mas em toda a comunidade internacional. Muito obrigado.